O resultado na nossa mão, né? Depois de ter saído atrás do placar, tivemos a força para retomar o placar a nosso favor. E alguns lances que nós estamos sendo penalizados, né? Nessa situação de acabar jogo, não tem mais jogo. Acabou, passou dos 40 minutos você tendo a vantagem, não tem mais jogo, não pode se tomar mais gol, né? Mas o que nos resta é trabalhar, porque a competição aí, ela não dá tempo de você ficar chorando pelo que passou. Nós estamos hoje com um sentimento aqui dentro do vestiário, um sentimento amargo, mas nós temos que levantar a cabeça e seguir trabalhando. Próximo jogo já na sexta-feira, qual que é o planejamento já para encarar esse próximo jogo? Nós temos que vencer, Nós estamos aí sendo penalizados por situações claras dentro da competição, uma competição difícil como essa, placar na nossa mão e mais uma vez no final do jogo tomamos o gol, nós temos que vencer. Nós temos que trabalhar firme porque as coisas já estão muito aceleradas e a pontuação já está um pouco mais distante e a gente está ficando um pouco para trás. Certinho. Igor, agora a primeira pergunta é do Pedro Henrique Geninho, da Band News. Igor, ter tirado o Vitor Andrade por um zagueiro no final do jogo e ter chamado o Londrina para cima foi um erro? Vitor Andrade pediu para sair e a gente tinha que aumentar a estatura porque a única situação que eles tinham uma bola parada para levantar na área. Agora a pergunta do Paulo Massad, da Sagres 730. Como explicar o gol de empate numa sobra de bola na entrada da área, mesmo com um homem a mais em campo? O que vai ser sua prioridade de treino nessa semana que o Vila terá até o jogo contra o Náutico? Corrigir vários erros que nós tivemos, né? É sequência de trabalho. E nisso vai surgindo situações dentro da competição que a gente tem que ir corrigindo e acelerando o processo, principalmente porque nós precisamos vencer. Agora a pergunta do Antônio Lupe, da Rádio Bandeirantes. Qual o tamanho do prejuízo desse empate, até pelo Vila ter um jogador a mais? E você concorda que hoje o Londrina teve facilidade para furar o bloqueio defensivo da sua equipe? Situações que acontecem dentro do jogo, quando se toma gol, quando se perde, uma situação quando se toma um gol nessa situação que a gente estava com o placar na frente, com um jogador a mais, surge várias situações, vários questionamentos, isso é normal do futebol, né? Nós temos que ser mais incisivo, principalmente em termos de resultado, porque aí as coisas vão voltando dentro da normalidade e aí as coisas vão caminhando dentro daquilo que a gente projeta. Agora a pergunta do Matheus Medeiros, da PUC TV. Boa noite, Igor. O Vila Nova perde muito tempo trocando passes errados e apostando em jogadas improdutivas. Até que ponto isso é responsabilidade do treinador? Quais, por exemplo? Produtiva quais? São conotações que baseiam muito em resultado. Por exemplo, produtiva em qual zona, em qual setor, em qual criação, em qual lado. São esse tipo de argumentação. Agora a pergunta do João Paulo de Medeiros, do Jornal Popular. Esse é o momento mais delicado vivido por você no comando do Vila Nova? Como está lidando com a pressão por resultados? É normal, quando se ganha jogo é normal. O futebol ele se baseia muito em resultado, o futebol ele se baseia muito em vitória. E é normal, as coisas não vão acontecendo, a pressão vai aumentando e o que acontece é que eu estou se mantendo lúcido. Estou se mantendo lúcido, trabalhando, perseverando, acreditando que vai dar certo. Essa é a minha parte para fazer e os atletas estão entendendo bem isso, né? Agora a gente sai com o sentimento agora aqui de que o resultado estava na mão e infelizmente nós estamos pagando um preço muito alto. Agora a pergunta do Ildeu Cef, do jornal Hoje. O Vila Nova vem sofrendo apagões em determinados momentos da partida e possibilitando a reação do adversário. Diante disso, gostaria de saber em que medida isso é consequência da sequência pesada de jogos e, claro, do aspecto mental dos atletas pela cobrança por resultados positivos. Verdade, o atleta sente muito, né? Nós fomos projetados para começar muito bem a competição e aconteceu o inverso. Então, essas situações, ele mexe muito com o atleta, a pressão vai aumentando, não vai ganhando o jogo, o atleta vai sentindo uma carga. Isso é normal do ser humano, isso é qualquer um, em qualquer área, quando as coisas não vai acontecendo da forma que você projeta, em qualquer situação, você vai tendo um fardo pesado. Agora, da minha parte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuperar a confiança dos atletas, eu tenho que dar confiança e fazer com que eles acreditem que vai virar, que vai dar certo e que a gente acredita nessa retomada no próximo jogo. Agora a pergunta do Alex Rodrigues, da CBN. Chegou a hora de pensar em algumas mudanças na escalação e na formação para as próximas partidas? Eu tenho que analisar primeiro, nós acabamos o jogo, não tem como eu projetar a situação de mudança, sendo que eu nem vi também a situação da força do Náutico com a chegada aí, principalmente do Roberto, e eu tenho que
analisar essa situação desse último jogo deles, para a gente conseguir desenvolver uma estratégia para a gente consiga vencer o jogo.